Boa tarde a todos, meu nome é Renan Campos, sou fisioterapeuta, estudante de medicina chinesa pela faculdade Ebramec. Tá? Primeiramente, gostaria de agradecer a todos os mestres, professores que passaram em minha vida e me fizeram chegar até aqui. Hoje estou sendo guiado por alguns professores fantásticos da faculdade que abriram outros caminhos dentro dos diversos tratamentos que eu já conhecia, mas hoje a medicina chinesa ela abriu um leque muito maior para tratar o paciente, não só o físico, como outros diagnósticos que a gente, como fisioterapeuta na graduação, a gente não aprende. Dentro de tudo isso, através do nosso canal aqui, o Falando MTC, a gente está iniciando hoje, mas que aos poucos a gente vai introduzindo alguns vídeos, e esses vídeos vai ter a participação de todos que quiserem mandar mensagem, que quiserem postar alguma coisa, alguma pergunta na qual a gente como estudante a gente possa também buscar e trabalhar isso com vocês. Eu preparei aqui um e-book, preparei uma aula com a base da teoria do Yin Yang. Então vamos começar por toda a base, por toda a raiz, assim como os nossos mestres ensinam. Então vamos fortalecer a base para que lá na frente o diagnóstico se torne muito mais fácil da gente fazer e tratar o paciente da melhor forma possível. Tá certo? Vamos lá. Então vou minimizar aqui a webcam. Vamos lá. Vamos falar hoje um pouquinho da teoria do Yin e Yang. Tá? A teoria do Yin Yang descreve o estado dinâmico de equilíbrio do sopro vital dentro e fora do corpo, nos órgãos e funções, bem como as relações com o meio ambiente. Para que exista de forma saudável em qualquer lugar do universo, é necessário que ocorra alternância harmoniosa entre esses dois aspectos opostos e complementares, através de um efeito mutuamente recíproco em sua relação, sendo que qualquer perturbação dessa harmonia resultará em enfermidade. Então, assim, o Yin e o Yang, eles vão trabalhar como um todo, tá? Para que ocorra o equilíbrio, o Yin e o Yang eles vão ter que trabalhar juntos, para que a pessoa se mantenha viva. O Yin e o Yang têm que estar trabalhando juntos. Se o Yin ou o Yang não estiverem trabalhando juntos, a pessoa morreu. As noções de oposição e complementaridade vêm da antiga fórmula de vida social na China, que ora se extenuava nos campos ensolarados, ora se recuperava na escuridão dos refúgios hibernais. Na primavera, os homens partiam para passar o verão trabalhando no campo, ativando-se ao sol, e as tecelãs abrigavam-se do sol trabalhando em ambientes escurecidos. Naquela época, a ordem social baseava-se no princípio de revezamento, em que as tecelãs passavam o inverno preparando tecidos para a estação da primavera, enquanto os homens repousavam em cavernas para restabelecer as suas energias, antes de ir trabalhar nos campos, já que o inverno era uma estação morta. Então, na China antiga, assim como as civilizações mais antigas, eram os homens que trabalhavam, que faziam a parte braçal, e as mulheres elas trabalhavam com a parte de tecidos, a parte de alimentação. Então, os homens saíam para caçar ou para a área rural. Tá? Então, uma das formas que nós veremos mais para frente, mas os homens, eles têm ativa a parte yang do corpo pelas costas, então é onde o calor é mais forte, porque eles se projetavam à frente para poder fazer o manuseio
da área agrária, rural, ou no caso de caça. Então, dentro de tudo isso, a gente vai vendo que o Yang está mais voltado para a parte masculina e o Yin mais voltado para a parte feminina. Então, dentro de tudo, até o momento que nós vimos, a base do Yin e Yang, ele se estabelece desde o interno até o externo. Ou ao contrário, né? Desde o externo para o interno. Então, desde o mundo, como o universo como a gente conhece como um todo, até as pessoas, o humano. Nesse pensamento de opostos que se complementam, denominou-se Yin e Yang, a reunião de duas qualidades de sopros existentes em todos os fenômenos e manifestações, que estão em relação recíproca no meio natural e que simbolizam as duas faces de um movimento. Ok. Os dois, eles são opostos e se complementam. Um vai existir em função do outro. Quando um enfraquecer, o outro estará fortalecido. Quando um estiver fraco, o outro fortalece. Entra numa neutralidade até que um se fortalece e o outro enfraquece. A essas denominações foi atribuída uma lista de emblemas com características contraditórias e que expressam aspectos concretos do espaço e do tempo. Então aqui nós temos um ideograma de Yin e de Yang. Esse ideograma, o primeiro ideograma que vocês conseguem ver, tanto no Yin quanto no Yang, ele significa montanha. O demais, em azul, significa lua, e o do Yang significa sol. Então, os dois têm a montanha, um significa lua e o outro sol. Observando-se a natureza, verifica-se que tudo o que nela existe é composto por dois aspectos específicos e essenciais que se complementam e que mantêm entre si um equilíbrio dinâmico. Esses dois aspectos formam chamadas de Yin e Yang. Então vamos entender um pouquinho. O Yin e o Yang são os princípios essenciais à existência de tudo que existe no universo. Ponto. Isso a gente deixa claro que tudo no universo tem Yin e Yang. O Yang somente pode existir se tiver o Yin. E o Yin só pode existir se tiver o Yang. O Yang e o Yin têm concepção ao mesmo tempo simplória e complexa. Eles são opostos ou, se visto por outro prisma, representam uma coisa única. Quando nós vamos tratar um paciente, nós verificamos que ele vai ter um excesso ou um déficit de Yin ou de Yang. Então, assim, nós podemos isolar, então, uma forma simplória, ou a gente trabalha como um todo. O excesso do Yin não necessariamente se dá pela falta do Yang. Então, se torna um pouco mais complexo. A gente tem que verificar a fundo o que está acontecendo com o paciente. Não necessariamente, somente o déficit de um deles cause uma patologia. Talvez a patologia seja consequência de um acúmulo que não foi tratado e deixou se tornar crônico, e isso evoluiu para uma piora do paciente. O Yang, ele representa todos os aspectos que se caracterizam por atividade, como calor, movimento, claridade, força, expansão, explosão, polaridade positiva, posição alto, e também são Yang equivalente à energia. Então vamos lá. Yang. Lembra que a gente falou dos homens? Lembra que a gente falou da necessidade que os homens tinham que sair para fazer as coisas? Então, homem, vamos ligar a Yang, que vamos ligar a movimento. Os homens precisavam ser mais ativos naquele momento para sobrevivência.
Quando a gente associa calor, o calor ele tem uma natureza de explosão, tá? Então, vamos pegar um elemento, o elemento água. Quando nós aquecemos a água, estamos jogando calor, o que acontece? Evapora, então sobe. No caso, altera a química da água, ela evapora. Quando ele perde temperatura, que aumenta o Yin, ele retorna e volta a ser água. Então o Yin ele representa o oposto do Yang, ou seja, os aspectos que se caracterizam por grau de atividade menor como frio, repouso, escuridão, retração, implosão, polaridade negativa e posição baixa. Também representa as mulheres. A teoria de Yin e Yang faz parte da filosofia chinesa, tendo se incorporado à medicina com o passar dos anos. Yin e Yang representam o lado escuro e o lado claro de uma montanha, respectivamente. Assim sendo, as coisas com características similares à claridade, ação, calor, dia, brilho, foram classificadas como Yang, e seus opostos Yin. Então, mais ou menos o que a gente falou até agora, imaginando uma montanha, do lado onde está a claridade, que o sol está batendo, então o sol ligado a calor, ligado ao cultivo, ao dia, o dia é a hora que a gente está acordado, então dentro desse momento é considerado Yang. Quando as coisas começam a repousar, então o entardecer para o final da noite, o anoitecer e a madrugada, ele passa de Yang para Yin até chegar ao máximo de Yin, para poder fazer novamente a inversão. Então o calor ele vai esfriando o dia, vai anoitecendo, as pessoas tendem a repousar em casa, então eles vão trabalhar em conjunto, porque um depende do outro. Para você saber o que é o calor, você tem que saber o que é o frio. Para você saber o que é o escuro, você tem que saber o que é o claro. Então, um trabalha em conjunto com o outro. Dentro disso, a gente pega a montanha, o dia claro Yang, a parte escura da montanha Yin. A representação esquemática do princípio de que o Yin e o Yang se geram mutuamente e estão em constante movimento é fornecido pela imagem de um círculo, dividido em claridade e escuridão, conhecido como Taiji. Ele simboliza o princípio primordial de que ordena a mutuação de todo o universo e que o Dao é a viga mestre representado pela linha que intermedia e divide a circunferência em contraparte Yin e outra parte Yang. Cada semicircunferência traz consigo outra circunferência de menor tamanho e com a cor de seu contrário, significando que no interior do Yin subsiste sempre o Yang e vice-versa. Esse movimento deve ser representado sempre no sentido horário, uma vez que é o sentido da circulação correta de Qi. Quando a gente fala de Qi, a gente está em alguns locais, alguns livros, como por exemplo o livro do Jeremy Ross, ele trabalha com a palavra energia. Tá? Outros, ele vai trabalhar como uma forma existencial que passa pelo corpo. E em cada literatura você vai achar de uma forma diferente, porém vamos, nesse momento, enquanto a gente não entra ainda em Qi, enquanto não entra em canais colaterais, vamos trabalhar o Qi como uma energia que percorre pelo corpo e é o que nos dá a vida. O símbolo do Taiji, então ali embaixo, tá? Aqui a gente tem a formação do céu da terra, a oposição da união entre céu e terra, do que é imaterial, né? O céu a gente não pega, a terra a gente pega, então do imaterial ao material, a junção dos dois fez com que nós tivéssemos o Taiji, nós tivéssemos o Yin e o Yang. Repara que na parte branca nós temos uma bolinha preta e na parte preta nós temos uma bolinha branca. Isso significa que em nenhum momento
o yin e o yang, eles deixam de existir em conjunto, eles estão sempre juntos. Então, mesmo no máximo do yin, ainda existe yang, e mesmo do máximo do yang, ainda existe yin. Quando um está no máximo, o outro não significa que ele esteja no mínimo. Porém, esse mínimo que a gente vai citar é o que vai ser suficiente para ele se renovar. Então, quando um chega no máximo, o outro ele tem ainda a força para retornar e fazer com que ele também chegue depois no máximo dele. E a gente vai mantendo esse ciclo. Esse ciclo ele é repetido durante toda a vida. A partir do momento que esse ciclo se quebra, a pessoa vem a óbito. Aqui mais uma representação. Então, aqui é um ideograma um pouco mais complexo. Então, nós temos aqui os 8 vasos. Tá? Mas o que eu quero mostrar é que temos o céu e a terra. Então, o imaterial, como dito, e a terra como material. No meio de tudo isso, nós temos a representação do Taiji. Universalidade. Então, toda manifestação no mundo visível é uma reprodução de um efeito, de uma imagem, em um mundo situado além de nossas percepções. Olha aqui, que coisa bonita. Na verdade, a gente não vai compreender tudo, porém a gente tem que saber que está ali. A gente não precisa se preocupar com o imaterial, a gente só precisa saber que está ali, que a gente tem como tratar aquilo sem ver. Ela ocorre entre dois polos representados pelo céu e corresponde ao mundo suprassensível, na atividade mental, e pela terra, corresponde ao mundo concreto, acontecimentos visíveis. Então a terra ela nos dá a certeza de que tudo está ocorrendo. Então o que nós podemos tocar, nós podemos ver, é o material. A síntese dessas manifestações é simbolizada no homem, o representante da humanidade, o eixo de união entre o yin e o yang, formando-se assim a interação taoísta dos poderes primordiais. Depois a gente vai fazer um outro vídeo com algumas teorias de base taoísta, mas a simbolização de yin e yang a gente vai levar para todo o resto da medicina tradicional chinesa. Então, quando nós falarmos dos 5 elementos, quando nós falarmos de cada um dos elementos, água, terra, metal, tudo isso ele vai ter uma integração com o Yin e o Yang. Quando nós formos dar um diagnóstico, Yin e Yang, quando nós formos estabelecer o tratamento, qual canal, qual colateral que nós formos tratar, Yin e Yang. Mais uma vez, aqui temos a representação de um ideograma. Então, ideograma de céu, que é o máximo do Yang, a representação da Terra, que é o máximo do Yin, e entre os dois, a representação do homem. Os movimentos e as mudanças de cada coisa estão diretamente relacionados com o ímpeto de interação de Yin e Yang em seu interior. Então, toda vez que a gente tiver, como eu falei, um excesso, um déficit, isso vai ser primariamente assim o que a gente vai ter que tratar. Então, se nós tivermos um excesso, a gente tem que dispersar. Se nós tivermos uma fraqueza, nós temos que tonificar. Então, o Yin e o Yang, ele vai te dar um parâmetro inicial do que a gente vai fazer. Aí, a partir do que a gente definiu o que vai tratar, a gente vai tentar descobrir se é de baço, se é de estômago, se é de fígado. Aí, a partir desse momento, que a gente vai estabelecer o diagnóstico. O céu é o símbolo do tempo e do qualitativo. Sua noção surge a partir do desprendimento das energias yang do caos primordial. A tradição apresenta o céu como um círculo. É o firmamento que cobre os homens. No céu reside a potência humana, que se espalha para todos os lados da terra. A acumulação do yang é o céu. Então,
Quando a gente olha para o macrocosmo, quando a gente olha para o universo, os grandes planetas, astros, são redondos. Então, são representados pelo círculo. A gente pode puxar por essa base. A Terra, ela potencializa, a Terra é potência terrestre que reúne o movimento de crescimento e ascensão dos seres. Forma-se das energias Yin, que se desprendem da mistura das energias do caos primordial. A tradição apresenta a Terra como um quadrado com direções cardinais. A acumulação do Yin é a Terra. Então a Terra é que nos dá o firmamento. O que nos dá a raiz de uma árvore é a terra, é onde a gente se prende. A partir desse momento, a gente tem a ligação entre o céu e a terra, a formação do homem como um ser. O céu e a terra é o pai e a mãe das mudanças e transformações. As energias do céu se dirigem para a terra com a imagem da chuva, e as energias da terra se dirigem para o céu com a imagem de nuvens. Então vamos lá. O céu é o máximo de Yang. Tá? Ele não tem mais para onde subir, então ele vai descer para poder manter a relação céu e terra. E a terra é o máximo de Yin, ele vai ter que manter a interação com o céu, então ele vai ter que subir. O homem é a combinação perfeita da união do céu, que é a verdadeira virtude, da terra, onde a vida se manifesta. A vida ocorre aqui na terra. Recebe a energia Yang do céu através da respiração e a energia Yin da terra através da alimentação. Isso também nós vamos ver um pouquinho mais para frente, mas assim, quando nós temos a formação do Qi, né, que é a energia vital, nós temos a parte respiratória e a parte da alimentação. Quando os dois se juntam, eles vão formar o Qi torácico. Então é nessa união que a gente começa a vida. É a partir desse sopro vital que a gente começa a vida. Esse ternário é a imagem perfeita do homem integrado ao universo. Dois símbolos tradicionais que expressam essa imagem, a figura do quadrado e a figura do círculo. Entre ambos, o intervalo céu-terra, o homem. Tá? No segundo, o homem é equilibrado na representação do rei pontífice, o Wang, porque foi uma das dinastias, né, um dos reis que adotaram a teoria do Yin e do Yang. Se estudarmos essa forma geométrica, separadamente podemos entender que o triângulo ele é o homem. Então, de um lado, quadrado, do outro lado, o círculo. Se nós virarmos, aí fica o quadrado como base, a terra, e o círculo acima como céu. Somos sólidos como quadrado, afiados como triângulo e rápido como círculo. E dentro de nós uma energia vital que é o Qi, que prospera na felicidade, harmonia, consciência e paz. Tá? Em algumas literaturas o Qi está escrito como Qi. Unidade de Yin e de Yang implica no conhecimento de que eles são conceitos completamente integrados entre si, sendo expressos e identificados sempre como a manifestação de dois contrários de uma mesma situação: coisa, ação ou função. Então, eles se integram. Quando a gente pega o Taiji e percebe que um está dentro do outro em todo momento existindo, por mais que eles sejam contrários, eles têm uma interação, sempre, a todo momento. Oposição de Yin e de Yang. Todas as coisas, todas as situações e todos os fenômenos no mundo contêm ou podem ser representados por dois componentes opostos. Então vamos citar alguns exemplos. Quando a gente tem a noite, a gente tem o dia. Quando a gente tem a lua, a gente tem o sol. A terra, o céu, a mulher, o homem. Então, para ficar um pouco mais para o nosso dia a dia, a gente só vai saber o que é quente se tiver o frio.
A gente só vai saber se uma coisa é doce se a gente tiver experimentado, por exemplo, o salgado. E a partir daí a gente estabelece o que é Yang e estabelece o que é Yin. Interdependência de Yin e Yang. A oposição de Yin e de Yang é um princípio que não é possível ser dissociado do princípio da interdependência, ou seja, algo somente pode existir em relação ao seu oposto. Por exemplo, só existe a frente se existe o lado de trás. Então, é o que a gente vem falando. A gente só consegue determinar uma coisa se a gente comparar ela com outra. Então, uma coisa depende da outra para existir. Aumento e diminuição de Yin e de Yang. Então, aqui é onde a gente chega, que a gente vai começar a determinar alguma coisa na teoria. Nos lembra que as coisas se mantêm em equilíbrio dinâmico. A todo momento, então, nosso organismo, a todo momento, ele vai ter um momento que vai estar mais Yang, um momento que vai estar mais Yin. Então, se a gente começa a fazer algum exercício físico, então vamos lá, a gente começou a correr. A partir do momento que a gente começou uma atividade, nosso metabolismo começou a aumentar. Nosso metabolismo aumentou. O que faz? Temperatura corporal sobe, se eleva. Então, se a temperatura subiu, o Yang ele fez, o que não significa que o Yin ele está em déficit. Não. A questão é, o nosso corpo ele é sábio e ele tem que dispersar esse Yang, tá? Que aumentou. Se ele não dispersar, nós temos que dispersar esse calor. Então nós temos que entrar com alguma terapia para dispersar esse calor. Claro que isso a gente está falando de um exercício físico, não de uma patologia pré-estabelecida. É apenas para formar o conceito do aumento e da diminuição. Então, se um aumenta, o outro diminui. Se um está em excesso, o outro em déficit. Não significa que nós iremos tratar diretamente naquele momento. O corpo ele é sábio, ele vai tentar estabelecer um tratamento. A gente vai fazer uma prevenção para que não se torne patologia, que não se torne crônico. A nossa cultura brasileira, a maioria das pessoas, eles só vem procurar tanto a acupuntura, a fisioterapia ou algum tratamento médico, independente de qual seja da área da saúde, quando a patologia já está estabelecida. Isso é um padrão nosso aqui, padrão ocidental. O padrão oriental, eles têm um tratamento preventivo um pouco mais estabelecido do que o nosso, então eles se cuidam um pouco mais, eles se cuidam em casa, então na alimentação é um pouco mais regrada. Aqui na parte ocidental a gente é bem desregrado nessa parte de alimentação, assim como na parte de saúde, questão de exercício físico. Aqui, por exemplo, a pessoa já tem estabelecido que ele tem um déficit em alguma cartilagem do joelho, mas o amigo chamou para jogar uma bola no final de semana, eles vão não pensa na consequência de uma possível lesão ou não, em fazer um tratamento antes para se prevenir, para fortalecer, para depois ir jogar bola no outro dia. Bom, culturalmente mantém-se isso, mas vamos chegar um dia, se Deus quiser, que a parte preventiva ela vai estar mais ativa do que a parte patológica. Então, a gente tem que trabalhar os nossos pacientes para que eles nos procurem antes da patologia pré-estabelecida. Então, isso deve ocorrer frequentemente para manter o equilíbrio de Yin e de Yang. Um equilíbrio desse deve ser dinâmico e nunca estático. Então, ele nunca pode parar. A partir do momento que esse equilíbrio para, que ele fica estático, patologia. Então ele tem que estar sempre dinâmico, sempre. Puf, 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 para poder fazer com que o organismo ele esteja sempre reagindo
a todas as atribulações do que a gente determinar durante o nosso dia. O princípio de Yin e de Yang constitui um dos pilares sobre os quais se apoia a filosofia chinesa, assim como todas as ciências, incluindo a humana. Pela aplicação da filosofia chinesa à medicina, constata-se que a fisiologia do corpo humano também obedece a um equilíbrio dinâmico, decorrente da influência de estímulos opostos e complementares. Esse fato é observado em todos os aspectos do dinamismo do corpo, como, por exemplo, no sistema simpático, que é determinado por Yang, e parasimpático, por Yin, no transporte ativo, Yang, no passivo, Yin, na contratura, Yang, no relaxamento, Yin. Então vamos lá, o sistema simpático e parasimpático, então o metabolismo ativado, ele quer dizer que está acontecendo ali um fluxo de ti, que o Yang está funcionando, e não que o Yin não está funcionando. O transporte ativo ocorrendo, o Yang ocorrendo, mas o passivo também está ocorrendo ao mesmo tempo. É tudo simultâneo, tanto o Yang quanto o Yin ocorre ao mesmo tempo. Então, quando a gente fala de contratura, então a musculatura, a gente tem a concêntrica e a gente tem a excêntrica. Quando uma ativa, a outra tem que relaxar para que o movimento ocorra. Então a gente tem o Yang atuando simultâneo ao Yin. Desse modo, a fisiologia da medicina tradicional chinesa representa o dinamismo das relações Yang e Yin do corpo, e a saúde expressa um equilíbrio dinâmico entre esses aspectos Yin e Yang. A doença tem origem quando se instala um desequilíbrio entre Yin e Yang. Quando o Yang se sobrepõe ao Yin, desequilibra o sistema energético. Surgem os quadros clínicos de hipertensão arterial e hiperatividade. Então, quando quebra no Yang, então quando ocorre o problema no Yang, você vai ver tudo subir, porque você perde o controle. Então, vai ser tudo a hipertensão, hiperatividade, as células se multiplicando. Quando é o Yin, a pessoa tende ao repouso. Então, quando a gente pega uma pessoa com uma patologia que se manifesta em Yin, ela está hipoativa, ela está quieta. Você vê que ela está bradicárdica. Né? Enquanto a pessoa está Yin, ela chega esbaforida para você, ela chega com alguns sintomas aparentes na face, apesar de todas elas se desenvolverem na face, mas você vai ver vermelhidão ligada a calor, você vai ver a pessoa agitada se comunicando de uma forma mais ativa, enquanto a pessoa que chega aí, ela está cabisbaixa, ela quer pouca conversa porque está sentindo dor ou outro sintoma, mas é bem nítido. Bom, aqui nós vamos classificar o Yin e o Yang conforme a natureza. Então, vamos voltar lá. Vamos voltar lá na montanha. Voltar lá no começo. Quando a gente fala de Yang, a gente está falando de calor, porque é o lado claro da montanha. Então, calor está ligado a Sol. Sol está no alto. Então tem direção ascendente. O Sol é fogo. Enquanto o lado escuro da montanha está ligado à terra. Terra é baixo, depende de água. Então, a gente começa a linkar algumas coisas do que a gente vem falando até agora. A gente classifica por movimento, Yang, não é aquela agitação, não é fogo, não é calor. Para que você gere calor, você depende de movimento. Enquanto o Yin, a pessoa está imóvel, estática. Quando a gente fala de transformação, o céu e a terra, vamos voltar lá. O céu não é imaterial?
A gente consegue pegar o céu? Não consegue. Então, a gente associa o céu a ti. O ti é uma energia, é algo que a gente não consegue tocar, não consegue pegar. Então, o ti acende. Enquanto a gente puxa para a terra, a gente puxa para o yin, a gente tem forma, a gente tem aparência. Então a gente puxa também para o shui, que é o sangue. Equilíbrio. Quando um consome, o outro perde. Então, quando yang chega a um nível máximo, yin começa a consumir ele para que retorne o equilíbrio. E vice-versa. Quando o yin chega ao máximo, o yang começa a consumir ele para que ele retorne ao equilíbrio. Ele vai ficar nesse ciclo o resto da vida em todas as situações que não se estabelecerem patologias. Yang é o homem e o Qi. Yin é a mulher e o Shui. Simples, resumido, ditados da medicina chinesa, que a gente vê muito no livro do Imperador Amarelo, que é muito citado na Faculdade Bramek, pelo professor Vinícius, pelo professor Regis, professora Fabiana, que eu vou citando outros nomes assim, mas os que eu mais tive contato, e que eles citam muito a base da medicina chinesa. O livro do Jeremy Ross e o livro do Maciossia, que é o Fundamentos da Medicina Tradicional Chinesa. Porém, o do Maciossia ele entra numa forma mais técnica, uma parte mais médica. Então, ele vai te dar a fundo o que você quer saber. Porém, para quem está começando, assim, o entendimento do Jeremy Ross, ele vai te dar um direcionamento maior do que cada coisa você precisa, do Zhang Fu, mesmo da base do Yin, do Yang, ele vai te dar uma base para você poder iniciar. A partir do momento que você entender, aí você vai a fundo no Maciossi e começa uma literatura um pouco mais aprofundada. O interior do corpo é Yin, o exterior é Yang. Então, o nosso corpo é físico, nosso corpo a gente toca. Então é Yin, é material, é uma base formada. O exterior a gente não pega, o exterior é Yang. O exterior representa o céu, o que está fora. Simples. Quando a gente fala de algumas estruturas orgânicas, aí a gente vai ter uma pré-definição um pouco melhor em Zhang Fu, em 5 elementos, mas quando a gente fala de Yin, a gente fala do coração, do baço, que aqui eu quero ressaltar porque em algumas literaturas a gente encontra como baço, pâncreas, mas vamos utilizar a nomenclatura do que é nos ensinado pela faculdade, então baço, coração, baço, pulmão, rim e fígado. Enquanto Yang, a gente tem intestino delgado, estômago, intestino grosso, bexiga e a vesícula biliar. Então, quando a gente citou o parasimpático e o simpático, então, por que o parasimpático é Yin? Porque ele tende a diminuir o volume sistólico, volume de respiração. Então, a pessoa busca aquele repouso, aquela bradicardia, é o parasimpático que ele vai controlar essa diminuição do Yang. Então, quando o Yang está elevado, é o Yin que ele vai trabalhar para poder diminuir. Então a gente precisa dispersar esse calor, a gente precisa diminuir. Então a gente vai trabalhar dentro disso e vice-versa. O Yang ele tem um aumento de volume sistólico, taquicardia, aumento de volume circulatório, entre outros, tá? Aqui a gente só citou alguns para tabelar. A medicina tradicional chinesa visa diagnosticar precocemente as alterações no equilíbrio de Yin e de Yang, e a terapêutica é dirigida no sentido de restabelecer esse equilíbrio energético do corpo humano. Então, a medicina ela visa diagnosticar precocemente. Então a gente volta no que nós falamos antes. Aqui, na parte ocidental, dificilmente as pessoas te procuram antes de um sintoma aparecer.
tá? São poucos, existem, mas são poucos. Então, a gente muda um pouquinho da frase, tá? Vamos visar diagnosticar de forma eficiente a patologia estabelecida ou não estabelecida no corpo humano, para que a gente busque o equilíbrio para o corpo daquele paciente. É isso, muito obrigado pela atenção de todos. Quem quiser curtir, compartilhar nas redes sociais, muito obrigado.